Em Mateus capítulo 24, versículo 36, o Senhor Jesus advertiu que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda. Falando aos seus discípulos, já na semana da crucificação, o nosso Senhor declarou: "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai." E na sequência, Jesus ainda comparou os dias finais da presente era com os dias de Noé. Ele disse que, assim como a humanidade pré-diluviana não percebeu o dilúvio até que fosse tarde demais, assim também deverá ocorrer com a humanidade nos dias que precederão a sua volta. Mas a grande questão aqui é: por que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda? Ou melhor, por que Jesus disse que nem mesmo ele sabia quando será esse dia? Se Jesus é Deus, como podemos entender este versículo? Se você tem esta dúvida, assista este vídeo até o final e também inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. De fato, para algumas pessoas, o versículo em que Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora do seu retorno tem sido um tanto quanto difícil de entender. Mas vamos analisar rapidamente esse versículo. Primeiro, Jesus disse que os anjos do céu não sabem quando será esse dia. E aqui vale lembrar que os santos anjos estão constantemente na presença de Deus. Além disso, o ministério dos anjos do Senhor também é diretamente relacionado aos eventos do fim. No dia da segunda vinda de Cristo, os anjos cumprirão um papel muito importante. Mesmo assim, conforme Jesus disse aqui nesse versículo, não foi dado aos anjos saber o momento exato em que todas essas coisas acontecerão. Em segundo lugar, Jesus disse que nem mesmo o Filho, isto é, ele mesmo, tinha conhecimento sobre esse momento. E sem dúvida, essa é a parte do versículo que mais causa dificuldade nas pessoas. Afinal, como Jesus poderia declarar que nem mesmo ele sabia o dia do seu próprio retorno? Obviamente, esse versículo ele precisa ser considerado à luz da doutrina da encarnação. Quando o Filho de Deus encarnou, ele assumiu uma natureza humana completa. Ele se tornou verdadeiro homem, ainda que jamais tenha deixado de ser verdadeiro Deus. Então, isso implica que, a partir da encarnação, a única pessoa de Cristo, a única pessoa do Filho de Deus, existe em duas naturezas distintas, humana e divina. Nós não estamos falando aqui de duas pessoas, de duas personalidades, mas de duas naturezas. É errado pensar que, durante seu ministério terreno, Jesus alternava entre uma natureza e outra, ou seja, como se, por exemplo, houvesse um tipo de interruptor de sua divindade, que ora acionava o modo divino e ora acionava o modo humano. Não é assim. Se estivéssemos falando de duas pessoas, uma divina e outra humana, isso até poderia ser possível, mas estamos falando de duas naturezas numa só pessoa. Então, o entendimento correto é que Jesus sempre agiu na unidade de sua pessoa divino-humana. Então, por mais que tenhamos extrema dificuldade de entender como isso pode ser possível, a verdade é que, enquanto pelo prisma de sua natureza divina, Cristo jamais deixou de ser onisciente, pelo prisma de sua natureza humana, ele demonstrava desconhecimento de certos fatos. Por quê? Porque ele estava sujeito a todas as limitações comuns aos homens. E como homem, em seu estado de auto-humilhação, Jesus de fato podia dizer que também não sabia o dia e a hora do seu retorno. Sim, eu sei que esse é um assunto difícil. Inclusive, a gente estuda esse tema em nosso curso de teologia na matéria de Cristologia Bíblica. E se você quiser estudar conosco, eu vou deixar as informações na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Mas, continuando aqui, tem algo muito importante que aprendemos com essa declaração de Jesus. Não podemos cair no erro de tentar marcar o dia e a hora da volta de Cristo. Porque a verdade é que, apesar de o próprio Senhor Jesus ter ensinado que de fato ninguém sabe o dia e nem a hora do seu retorno, mesmo assim muita gente se esforça em tentar prever esse momento e até mesmo a marcar uma data para que isso ocorra. Ao longo da história do cristianismo, por exemplo, infelizmente vários grupos chegaram a marcar oficialmente uma data. Inclusive, em algumas dessas vezes, várias pessoas correram para os seus telhados para aguardarem a chegada de Cristo na suposta data marcada.
E é claro que tudo isso não passa de tolice e revela a pecaminosidade da presunção humana. Também é verdade que muitas vezes esse tipo de atitude é resultante de uma interpretação equivocada dos textos bíblicos que indicam alguns sinais que precederão o dia do Senhor. O problema é que muitas pessoas confundem os sinais com o fim, mas os sinais não são o fim. De forma simples, nós podemos pensar no dia do Senhor como um parto, e os sinais como as contrações desse parto. As contrações não são o parto, mas apenas avisam que o parto se aproxima. Obviamente, todos os cristãos verdadeiros desejam que Cristo venha o quanto antes, mas isso não lhes dá o direito de pensar que podem determinar a agenda de Deus. Nós apenas devemos ser gratos ao Senhor por Ele ter achado por bem nos revelar através da sua palavra como será o desfecho final da história. Mas os detalhes sobre como e quando tudo isso acontecerá pertencem ao campo de sua vontade secreta. Em outras palavras, não é da nossa conta. Nós devemos pensar assim: aquilo que Deus nos revelou deve ser alvo do nosso interesse, mas aquilo que Ele não nos revelou não cabe a nós, não é para sabermos. Então, o que de fato podemos afirmar com certeza é que Cristo voltará porque Deus nos revelou isso na Escritura. Mas o dia e a hora desse retorno, ninguém sabe, porque essa informação pertence somente a Deus. Então, podemos concluir dizendo que quando a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora do retorno de Cristo, isso significa que essa é uma informação que pertence somente a Deus. Qualquer tentativa de predizer a data do fim é inútil e não encontra qualquer base bíblica. Então, sempre que você encontrar pessoas dizendo que Jesus voltará dentro de tanto tempo, que o fim do mundo ocorrerá em tal data, que de tal ano não passará, que essa é a geração do fim, você precisa saber que essas pessoas ou são ignorantes, no sentido de não conhecerem o posicionamento bíblico sobre esse tema, ou interpretarem os textos bíblicos de forma equivocada, ou são pessoas até mesmo desonestas, que usam esse tema que naturalmente possui um grande apelo por causa da curiosidade comum a respeito do fim dos tempos, e essas pessoas se aproveitam disso para enganar ou manipular quem busca esse tipo de informação. Mas a lógica é a seguinte: o próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, se alguém aparece por aí dizendo que sabe qual será a data, ou Jesus mentiu, ou essa pessoa é mentirosa. Eu, particularmente, prefiro acreditar em Jesus. E eu espero que você também. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários se você já encontrou por aí alguém tentando marcar a data da volta de Jesus.